Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. O coração do homem nunca é grande o suficiente para conter suas alegrias ou tristezas. Você nunca ouviu falar de um homem cujo coração estivesse exatamente cheio de tristeza, pois assim que fica cheio, transborda. A primeira inspiração da alma é contar a outra pessoa sua tristeza. A razão é que nosso coração não é grande o suficiente para conter nossa dor e precisamos ter outro coração para receber uma porção dela. O mesmo acontece com a nossa alegria. Quando o coração está cheio de alegria, sempre deixa escapar a sua alegria. É como a fonte do mercado. Sempre que está cheia, ela escorre em riachos e assim que para de transbordar, você pode ter certeza de que deixou de estar cheia. O único coração cheio é o coração transbordante. Você sabe disso, amado. Você provou que isso é verdade, pois quando sua alma estava cheia de alegria, você primeiro reuniu seus próprios parentes e amigos e comunicou-lhes a causa de sua alegria. E quando esses vasos estiverem cheios até a borda, você será como uma mulher que pegou emprestado vasos vazios de seus vizinhos, pois pediu a cada um deles que se tornasse participante de sua alegria. E quando os corações de todos seus vizinhos estiverem cheios, você sentirá como se eles não fossem grandes o suficiente e o mundo inteiro foi chamado a juntar-se ao seu louvor. Você pediu ao oceano insondável que bebesse em sua alegria. Você falou com as árvores e pediu-lhes que batessem palmas, enquanto as montanhas e colinas eram invocadas por você para começarem a cantar. As próprias estrelas do céu pareciam olhar para você e você as convidou a cantar para você. E todo mundo ficou cheio de música através da música que estava em seu coração. E afinal, o que é o homem senão um grande músico do mundo? O universo é um grande órgão com tudo poderoso. O espaço, o tempo, a eternidade são como as gargantas deste grande órgão. E o homem, uma pequena criatura, coloca os dedos na tecla, desperta o universo com trovões de harmonia, agitando toda a criação com as mais poderosas aclamações de louvor. Você não sabe que o homem é o sumo sacerdote de Deus no universo? Todas as outras coisas são apenas o sacrifício, mas ele é o sacerdote, carregando no coração o fogo e na mão a lenha, e na boca a espada de 2 gumes da dedicação, com a qual oferece todas as coisas a Deus. Mas não tenham dúvidas, amados, que às vezes nos ocorre o pensamento de que nosso louvor não vai longe o suficiente. Parece que vivemos numa ilha isolada do continente. Este mundo com um belo planeta nada em um mar de éter não navegado por navios mortais. Às vezes pensamos que certamente o nosso louvor estava confinado às praias deste pobre e estreito mundo, que nos era impossível puxar as cordas que poderiam tocar os sinos do céu, que não poderiam de forma alguma estender as nossas mãos tão alto como para varrer os acordes celestiais das harpas angélicas. Dissemos a nós mesmos que não há conexão entre a terra e o céu. Uma enorme parede negra nos divide. Um estreito de águas não navegáveis nos exclui. Nossas orações não podem alcançar o céu, nem nossos louvores podem afetar os celestiais. Aprendamos com nosso texto o quanto estamos enganados. Afinal de contas, por mais que pareçamos excluídos do céu e do grande universo, somos apenas uma província do vasto Império Unido de Deus, e o que é feito na terra é conhecido no céu. O que é cantado na terra é cantado no céu, e há um sentido em que é verdade que as lágrimas da terra são choradas novamente no paraíso, e as tristezas da humanidade são sentidas novamente, mesmo no trono do Altíssimo. Meu texto nos diz: a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece que me mostrou uma ponte pela qual eu poderia atravessar para a eternidade. Ele exibe, por assim dizer, para mim, certos fios magnéticos que transmitem a inteligência do que é feito aqui aos espíritos de outro mundo. Ensina-me que existe uma conexão real e maravilhosa entre este mundo inferior e aquilo que está além dos céus, onde Deus habita, na terra dos felizes. Falaremos um pouco sobre esse assunto esta manhã. E minha primeira cabeça será a simpatia do mundo acima com o mundo abaixo. A segunda, que é o julgamento dos anjos, eles se regozijam com os pecadores arrependidos. E veremos qual é a sua base para fazê-lo. A terceira coisa será uma lição para os santos. Se os anjos no céu se alegram com os pecadores arrependidos, nós também devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, nosso texto nos ensina a simpatia dos 2 mundos.
Não imagine, ó filho do homem, que você está cortado do céu, pois há uma escada cujo topo repousa ao pé do trono do Todo-Poderoso, a base da qual está fixada no lugar mais baixo da miséria do homem. Não pense que existe um grande abismo entre você e o Pai, através do qual sua misericórdia não pode passar, sobre a qual suas orações de fé nunca poderão saltar. Oh, não pense, filho do homem, que você mora em uma ilha cercada por tempestades, isolada do continente e da eternidade. Eu lhe imploro, acredite que existe uma ponte sobre este abismo, uma estrada pela qual os pés podem viajar. Este mundo não está separado, pois toda a criação é apenas um corpo. E conheça você, ó filho do homem, embora você neste mundo apenas habite, por assim dizer, nos pés, ainda assim dos pés até a cabeça existe nervo e veia que unem o todo. O mesmo grande coração que bate no céu, bate na terra. O amor do Pai eterno que alegra o celestial, alegra também o terreno. Tenha certeza de que, embora a glória do celestial seja uma, a glória do terrestre seja outra, ainda assim elas são apenas outras na aparência, pois afinal elas são a mesma coisa. Oh, liste você, filho do homem, e você logo aprenderá que não é um estranho em uma terra estranha, um José sem casa na terra do Egito, excluído de seu pai e de seus filhos que ainda permanecem no paraíso feliz de Canaã. Não, seu pai ainda te ama. Existe uma conexão entre você e ele. É estranho que, embora exista léguas de distância entre a criatura finita e o Criador infinito, ainda assim existam elos que nos unem. Quando uma lágrima é chorada por você, não pense que seu pai não a vê, pois assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o temem. O seu suspiro é capaz de comover o coração de Jeová. Seu sussurro pode inclinar seus ouvidos para você. Sua oração pode deter suas mãos. Sua fé pode mover seu braço. Oh, não pense que Deus está sentado no alto em um sono eterno sem levar em conta você. Acaso uma mãe se esquecerá do filho que amamenta para não ter compaixão do filho do seu ventre? Assim ela pode esquecer, mas eu não te esquecerei. Gravado na mão do Pai, o seu nome permanece, no seu coração ali, gravada a sua pessoa está. Ele pensou em você antes que os mundos fossem feitos, antes que os canais do mar fossem escavados, ou que as montanhas gigantescas erguessem sua cabeça nas nuvens brancas. Ele pensou em você. Ele ainda pensa em você. Eu, o Senhor, guardo-o, vou regá-lo a cada momento, para que ninguém o machuque, vou guardá-lo noite e dia. Pois os olhos do Senhor correm de um lado para o outro em todos os lugares, para mostrar-lhe forte favor de todos aqueles que o temem. Você não está separado dele, você se move nele, e nele você vive e tem o seu ser. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Lembre-se novamente, ó herdeiro da imortalidade, que você não está apenas ligado à divindade, mas a outra pessoa no céu, com quem você tem uma conexão estranha, mas bem próxima. No centro do trono está sentado alguém que é seu irmão, aliado de sangue a você. O Filho Deus eterno igual ao seu Pai, tornou-se na plenitude dos tempos o Filho de Maria, uma criança de um plano de comprimento. Ele é assim, é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Não pense que você está separado do mundo celestial enquanto ele está lá, pois ele não é sua cabeça, e ele mesmo não declarou que você é um membro de seu corpo, e de sua carne, e de seus ossos? Oh, você não está separado do céu enquanto Jesus lhe diz: sinto em meu coração todos os teus suspiros e gemidos, pois tu estás mais perto de mim, minha carne e meus ossos, em todas as tuas angústias. A tua cabeça sente a dor, todos eles são muito necessários. Nenhum é em vão. Ó pobre, desconsolado, enlutado, Cristo se lembra de você a cada hora. Seus suspiros são os seus suspiros, seus gemidos são meus gemidos, suas orações são suas orações. Ele, em sua medida, sente novamente o que cada membro carrega. Crucificado ele é quando você é crucificado. Ele morre quando você morre. Você vive nele e ele vive em você. E porque ele vive, você também viverá. Você ressuscitará nele e sentar-se-á junto com ele nos lugares celestiais. Oh, nunca um marido esteve mais perto de sua esposa, e nunca a cabeça mais perto dos membros, e nunca uma alma mais perto do corpo desta carne do que Cristo está para você. E enquanto for assim, não pense que o céu e a terra estão divididos. Eles são apenas mundos afins, dois navios atracados próximos um do outro, e uma pequena prancha da morte permitirá que você passe de um para o outro.
Este navio todo preto e cheio de carvão, tendo feito o comércio costeiro, o negócio empoeirado de hoje, e estando cheio da escuridão da tristeza, e aquele navio todo dourado, com sua flâmula pintada voando em suas velas todas abertas, branco como a penugem de um pássaro marinho, belo como a asa do anjo, eu lhe digo, homem, o navio do céu está atracado lado a lado com o navio da terra, e por mais que este navio balance, por mais que cambaleie ventos tempestuosos e tempestades, ainda assim um navio invisível e dourado do céu navega ao seu lado, num partido nunca dividido, sempre pronto, para que quando chegar a hora você possa saltar do navio negro e escuro, pisar no convés dourado daqueles 3 vezes feliz, do qual você navegará para sempre. Mas, ó homem de Deus, existem outros elos de ouro além deste que ligam o presente ao futuro e o tempo à eternidade. E o que são o tempo e a eternidade afinal para o crente? Mas como gêmeos siameses para nunca mais se separarem? Esta terra é o céu abaixo, o próximo mundo é apenas um céu acima. É a mesma casa, este é o cômodo de baixo e aquele o de cima, mas o mesmo telhado cobre ambos e o mesmo orvalho cai sobre cada um. Lembre-se, amado, que os espíritos dos justos aperfeiçoados nunca estão longe de você e de mim se somos amantes de Jesus. Todos aqueles que passaram pelo dilúvio ainda têm comunhão conosco. Não cantamos os santos na terra e todos os mortos, mas uma só comunhão fazem. Todos se unem em Cristo, a cabeça viva, e participam de sua graça. Temos apenas um chefe para a igreja triunfante e para a igreja militante, um exército do Deus vivo. Ao seu comando nos curvamos, parte do exército atravessou o dilúvio e parte está atravessando agora. O apóstolo não nos diz que os santos lá em cima são a nuvem de testemunhas? Depois de ter mencionado Abraão, Isaque, Jacó, Gideão e Baraque e Jefté, ele não disse: portanto, visto que nós também estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso? Eis que estamos correndo pela planície e os glorificados estão olhando para nós. Os olhos de sua mão seguem você, meu jovem. Os olhos de um pai estão olhando para você, jovem. Os olhos da minha piedosa avó, muito glorificada, não duvido, repousam sobre mim perpetuamente. Sem dúvida no céu falam frequentemente de nós. Parece-me que às vezes eles visitam esta pobre terra. Eles nunca saem do céu, e é verdade, pois o céu está em toda parte para eles. Este mundo é para eles apenas um canto do céu de Deus, um caramachão sombrio do paraíso. Os santos do Deus vivos estão, não duvido, muito próximos de nós, quando os pensamos muito distante. De qualquer forma, eles ainda se lembram de nós, ainda nos procuram, por isso está sempre em seus corações. A verdade de que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Eles não podem ser uma igreja perfeita até que todos estejam reunidos e, portanto, anseiam pelo nosso aparecimento. Mas para chegar ao nosso texto um pouco mais minuciosamente, isso nos garante que os anjos têm comunhão conosco. Espírito brilhante, filhos primogênito de Deus, vocês pensam em mim, ó querubins grandes e poderosos, serafim ardente e alados como relâmpagos, vocês pensam em nós? Gigantesca é a sua estatura. Nosso poeta nos diz que a varinha de um anjo poderia servir de mastro para algum alvariante alto e, sem dúvida, ele estava certo quando disse isso. Esses anjos de Deus são criaturas poderosas e fortes, cumprindo seu mandamento, dando ouvidos à sua palavra, e eles prestam atenção em nós? Deixa a Escritura responder. Não são todos espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que são herdeiros de salvação? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Pois ele dará ordem aos seus anjos sobre ti para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Sim, os anjos mais brilhantes são apenas os servos dos santos. Eles são nossos lacaidos e lacaidos. Eles esperam por nós. São a tropa da nossa guarda pessoal. E poderíamos, se nossos olhos fossem abertos, ver o que eles ouviram, cavalos de fogo e carros de fogo ao nosso redor, de modo que diríamos com alegria: mais são os que estão conosco do que estão contra nós. Nosso texto nos diz que os anjos de Deus se alegram com pecadores arrependidos. Como é isso? Eles estão sempre tão felizes quanto podem. Como podem ser mais felizes? O texto não diz que sejam mais felizes, mas talvez que demonstrem mais a sua felicidade. O homem pode ter um sábado todos os dias, como deveria ter se fosse cristão. E ainda assim, no primeiro dia da semana, ele deixará seu sabatismo aparecer claramente, pois então o mundo verá que ele descansa. O coração alegre tem um banquete contínuo.
mas mesmo o coração alegre tem alguns dias especiais nos quais ele festeja bem. Para os glorificados, todo dia é um sábado, mas de alguns pode-se dizer, e aquele sábado foi um dia importante. Há dias em que os anjos cantam mais alto do que o normal, eles estão sempre cantando bem o louvor a Deus, mas às vezes as hostes reunidas que têm voado pelo universo voltam para o seu centro, e ao redor do trono de Deus, reunidos em fileiras organizados não para a batalha, mas para a música, em certos dias determinados e determinados, eles cantam os louvores ao Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Você me pergunta quando esses dias ocorrem? Eu lhe digo, o aniversário de todo cristão é um dia de soneto do céu. Há dias de Natal no paraíso, onde a missa solene de Cristo é celebrada e Cristo é glorificado, não porque ele nasceu na manjedoura, mas porque ele nasceu um coração quebrantado. Há dias bons no céu, dias de soneto, dias de letras vermelhas, de adoração transbordante, e estes são dias em que o pastor traz para casa a ovelha perdida sobre seus ombros, quando a igreja varreu sua casa e entrou o dinheiro perdido. Pois então esses amigos e vizinhos são reunidos e se regozijam com alegria indescritível e cheios de glória sobre um pecador que se arrepende. Assim espero, mostrei-lhe que existe uma conexão maior entre a terra e o céu do que qualquer um de que nos sonhou. E agora que nenhum de nós pense quando olharmos para o céu azul que estamos longe do céu, esta é uma distância muito pequena de nós. Quando chegar o dia iremos rapidamente para lá, mesmo sem cavalos e carros de fogo. Balaão chamou de terra muito distante. Nós sabemos melhor, é uma terra que está muito próxima. Mesmo agora pela fé unimos nossas mãos com aqueles que vieram antes e cumprimentem os bandos e salpicados de sangue nas costas eternas. Salve Espírito brilhante, agora eu te vejo, salve anjo, salve irmão redimido, mais algumas horas ou dias ou meses, ou nos jantaremos, ou na multidão feliz. Até então sua alegre comunhão e sua doce compaixão serão sempre nosso conforto e nosso consolo. E tendo resistido a todas as tempestades da vida, finalmente ancoraremos com você no porto da paz eterna. Segundo ponto, mas dizem que os anjos cantam sempre que um pecador se arrepende. Agora vejamos se há algum julgamento na sua canção, ou se eles cometem um erro. Por que os anjos cantam sobre os pecadores penitentes? Em primeiro lugar, penso que é porque se lembram do dia da criação. Você sabe, quando Deus fez este mundo e fixou os raios do céu em focos de luz, as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritaram de alegria. Ao verem estrela após estrela voando como faísca da grande bigorna da onipotência, eles começaram a cantar e cada vez que viam a nova criatura criada nesta pequena terra, eles louvavam novamente. Quando viram a luz pela primeira vez, bateram palmas e disseram: Grande é Jeová, porque ele disse: A luz seja, a luz apareceu. E quando viram o sol e a lua e as estrelas, novamente bateram palmas e disseram: Ele fez grandes luzes, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua para governar a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. E sobre tudo que ele fez, eles cantavam continuamente aquela doce canção: Criador, tu deves ser engrandecido, pois a tua misericórdia dura para sempre. Agora, quando vem um pecador retornando, eles veem a criação novamente, pois o arrependimento é uma nova criação. Nenhum homem jamais se arrepende até que Deus faça nele um novo coração e um novo espírito reto. Não sei se desde o dia em que Deus criou o mundo, com exceção de novos corações, os anjos viram Deus fazer qualquer outra coisa. Ele pode, se assim o desejar, ter criado novos mundos desde aquela época, mas talvez o único exemplo de nova criação que eles já viram desde o primeiro dia seja a criação de um novo coração e de um espírito reto no peito de um pobre pecador penitente. Por isso cantam, porque a criação recomeça. Também não duvido que eles cantem porque contemplam as obras de Deus brilhando novamente em excelência. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, ele disse: É muito bom. Ele não poderia dizer isso agora. Há muitos de vocês dos quais Deus não poderia dizer isso. Ele teria que dizer exatamente o contrário. Ele teria que dizer: Não, isso é muito ruim, pois o rastro da serpente varreu sua beleza, aquela excelência moral que antes habitava na idade adulta desapareceu. Mas quando as doces influências do Espírito levam os homens ao arrependimento e à fé novamente, Deus olha para o homem e diz: É muito bom, pois o que o seu Espírito faz é semelhante a ele mesmo, bom, santo e precioso. E Deus sorri novamente para sua criação duplamente feita e diz mais uma vez: É muito bom.
Então os anjos recomeçam e louvam o seu nome, cujas obras são sempre boas e cheias de beleza. Mas, amados, os anjos cantam sobre os pecadores que se arrependem, porque sabem do que aquele pobre pecador escapou. Você e eu nunca podemos imaginar todas as profundezas do inferno, isolados de nós por um véu negro de escuridão. Não podemos contar os horrores daquela sombria masmorra de almas perdidas. Felizmente, os lamentos dos condenados nunca nos assustam, pois 1000 tempestades eram apenas um sussurro de donzela comparados com o lamento de um espírito condenado. Não nos é possível ver as torturas daquelas almas que vivem eternamente numa angústia que não conhece alívio. Esses olhos se tornariam bolas cegas de escuridão se lhe fosse permitido por um instante. Não nos é possível ver as torturas daquelas almas que vivem eternamente numa angústia que não conhece alívio. Esses olhos se tornariam bolas cegas de escuridão se lhe fosse permitido por um instante olhar para dentro daquela horrível santuário de tormento. O inferno é horrível, pois podemos dizer que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem conceder os horrores que Deus preparou para aqueles que o odeiam. Mas os anjos sabiam melhor do que você ou eu poderíamos imaginar. Eles sabem disso, não que a tenha sentido. Mas lembra-se daquele dia em que Satanás e os seus anjos se rebelaram contra Deus. Eles se lembram do dia em que a terça parte da estrela do céu se revoltou contra o seu Senhor soberano. E eles não se esqueceram de como a mão direita vermelha de Jeová Jesus foi envolta em trovão. Eles não se esquecem aquela brecha nas ameias do céu, quando das maiores alturas às mais baixas profundezas, Lúcifer e suas hostes foram arremessados. Eles nunca esqueceram como ao som da trombeta perseguiram o inimigo voador até os golfos do desespero negro, e ao se aproximarem do local onde a grande serpente seria acorrentada, eles se lembraram de como viram que foi preparado antigamente, cuja pilha é fogo e muita lenha. E eles se lembram de como, quando recuaram em seu voo, todas as línguas ficaram em silêncio, embora pudessem muito bem ter gritado louvores àquele que conquistou Lucifer. Mas sobre todos eles havia um temor solene de alguém que poderia ferir um querubim e lançá-lo em laços sem esperança, de desespero eterno. Eles sabiam o que era o inferno, pois olharam para dentro de suas mandíbulas e viram seus próprios irmãos encerrados dentro deles. E portanto, quando veem um pecador salvo, eles se alegram, pois há um a menos para servir de alimento para o verme que nunca morre, mas uma alma escapou da boca do leão. Ainda existe uma razão melhor. Os anjos sabem quais são as alegrias do céu e por isso se regozijam por um pecador que se arrepende. Falamos sobre portões de pérolas e ruas douradas e vestes brancas e harpas de ouro e coroas de amarato e tudo mais, mas se um anjo pudesse nos falar do céu, ele sorriria e diria: todas essas coisas belas são apenas conversa de criança e vocês são criancinhas e não conseguem compreender a grandeza da bem-aventurança eterna. E portanto Deus lhe deu um livro de chifres de criança e um alfabeto, no qual vocês podem aprender as primeiras letras aproximadas do que é o céu, mas o que é isso você não sabe. Ó mortal, seus olhos nunca viram seus esplendores, seu ouvido nunca foi arrebatado por sua melodia, seu coração nunca foi transportado por suas alegrias incomparáveis. Você pode falar, pensar, adivinhar e sonhar, mas nunca poderá medir o céu infinito que Deus providenciou para seus filhos. E é por isso que quando os anjos veem uma alma salva e um pecador se arrependendo, eles batem palmas, pois sabem que todas aquelas mansões abençoadas são deles, já que todos aqueles doces lugares de felicidade eterna são um legado de todo pecador que se arrepende. Mas quero que você leia o texto novamente, enquanto eu me detenho em outro pensamento. A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, por que eles não guardam sua alegria até que o pecador morra e vá para o céu? Por que eles se alegram com ele quando ele se arrepende? Meu amigo arminiano, eu acho que deveria ir para o céu para corrigi-lo sobre este assunto. Segundo a sua teoria, deve estar muito errado da parte dele, porque se alegram prematuramente. De acordo com a doutrina arminiana, o homem pode arrepender-se e ainda assim pode estar perdido. Ele pode ter graça para se arrepender e crer, e ainda assim pode cair em desgraça e ser um náufrago. Agora, anjos, não seja muito rápido. Talvez você tenha que se arrepender disso um dia, se a doutrina arminiana for verdadeira. Aconselho você a guardar sua música para alegrias maiores. Ora, anjos, talvez os homens sobre quem vocês estão cantando hoje, vocês tenham que lamentar amanhã.
Tenho certeza de que Armínio nunca ensinou sua doutrina no céu. Não sei se ele está lá. Espero que esteja, mas ele não é mais um arminiano. Mas se algum dia ensinar sua doutrina lá, seria expulso. A razão pela qual os anjos se regozijam é porque eles sabem que quando o pecador se arrepende, ele está absolutamente salvo. Caso contrário, eles se regozijariam prematuramente e teriam bons motivos para retratar sua alegria em alguma ocasião futura. Mas os anjos sabem o que Cristo quis dizer quando disse: "Dou às minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão." E portanto eles se regozijam com os pecadores arrependidos, porque sabem que estão salvos. Ainda mais um fato que mencionarei antes de encerrar este ponto. Dizem que os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Agora esta noite será um feliz privilégio dar a mão direita de comunhão a nada menos que 48 pecadores que se arrependeram, e haverá grande alegria e regozijo em nossas igrejas esta noite, porque estes 48 foram imersos em uma profissão de sua fé. Mas quão amorosos são os anjos para com os homens, pois eles se regozijam por um pecador que se arrepende. Lá está ela, naquele soltão, onde as estrelas olham para entre os azulejos. Há uma cama miserável naquele quarto com apenas um pouco de cobertura, e ela fica lá para morrer. Pobre criatura. Muitas noites ela caminhou pelas ruas na hora de sua alegria, mas agora suas alegrias acabaram. Uma doença asquerosa, como se um demônio estivesse devorando seu coração. Ela está morrendo rápido e ninguém se importa com sua alma. Mas ali, naquela câmara, ela vira o rosto para a parede e grita: "Ó, tu que salvaste Madalena, salva-me. Senhor, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim, eu te imploro." Os sinos tocaram na rua, a trombeta foi tocada. Ah, não, os homens se alegraram. Houve um som de graça no meio das grandes congregações. Ninguém ouviu, pois ela morreu sem ser vista. Mas fique, havia alguém ao lado de sua cama que notou bem aquela lágrima. Um anjo que desceu do céu para cuidar daquela ovelha desgarrada e marcar seu retorno. E assim que sua oração foi proferida, ela bateu as asas e foi visto voando até os portões perolados, um espírito semelhante a uma estrela. Os guardas celestiais aproximaram-se do portão, clamando: "Que novidades, ó filho do fogo?" Ele disse: "Está feito." E o que é feito? Ora, ela se arrependeu. O quê? Ela que já foi a principal dos pecadores, ela se voltou para Cristo? É mesmo assim. E então eles contam isso pelas ruas e os sinos do céu tocam o toque do casamento, pois Madalena foi salva, e aquela que tinha sido a principal dos pecadores foi convertida para o Deus vivo. Estava em outro lugar, um pobre menino negligenciado, com roupas esfarrapadas, corria pelas ruas há muito dia. Educado no crime, ele também estava abrindo o caminho para a forca. Mas uma manhã ele passou por uma sala humilde, onde alguns homens e mulheres estavam sentados juntos ensinando crianças pobres e esfarrapadas. Ele entrou ali, um pouco também beduíno, selvagem das ruas. Conversaram com ele, contaram-lhe sobre uma alma, sobre uma eternidade, coisa que ele nunca tinha ouvido antes. Eles falaram de Jesus e de boas novas e de grande alegria para este pobre rapaz sem amigo. Ele foi outro sábado e outro. Seus hábitos selvagens pairavam sobre ele, pois ele não conseguia se livrar deles. Mas, por fim, um dia seu professor lhe disse: "Jesus Cristo recebe pecadores." Aquele garotinho fugiu, mas não para casa, pois era apenas uma zombaria chamá-lo assim, onde um pai bêbado e uma mãe lasciva mantinham juntos um tumulto infernal. Ele correu sobre algum arco seco ou em algum canto selvagem pouco frequentado, dobrou os joelhos e ele gritou. Aquela pobre criatura em seus farrapos disse: "Senhor, salva-me, ou eu perecerei." E o pequeno árabe ficou de joelhos, o pequeno ladrão foi salvo. Ele disse: "Jesus, ama-te da minha alma, deixe-me voar para o teu seio." E daquele velho arco daquela cabana abandonada voa um espírito feliz, por levar ao céu a notícia de que outro herdeiro da glória nasceu para Deus. Posso imaginar muitas dessas cenas, mas será que cada um de vocês tentará imaginar a sua própria? Você se lembra da ocasião em que o Senhor se encontrou com você? Ah, você não imaginava a comoção que havia no céu. Se a rainha tivesse ordenado a retirada de todos seus soldados, os anjos do céu não teriam parado para notá-los. Se todos os príncipes da terra tivessem marchado pomposamente pelas ruas, com todas as suas vestes e joias e coroas, e todos seus trajes, suas carruagens e seus cavaleiros, se as pombas do antigo monarca tivessem surgido do túmulo, se todo o poder da Babilônia, de Tiro, da Grécia, havia sido concentrado em um grande desfile,
mas nenhum anjo teria parado em seu caminho para sorrir para aquelas pobres coisas espalhafatosas. Mas sobre você, o mais vil dos vil, o mais pobre dos pobres, o mais obscuro e desconhecido, sobre você pairavam as asas angelicais, e o seu respeito foi dito na terra e cantado no céu. Aleluia, pois uma criança nasceu para Deus hoje. Terceiro ponto, e agora devo concluir com esta lição aos santos. Acho, querido, que você será difícil para aprender. Os anjos do céu se regozijam com os pecadores que se arrependem. Santo de Deus, você e eu não faremos o mesmo? Não creio que a igreja se regozije o suficiente. Todos nós remugamos e também gememos bastante, mas muito pouco de nós nos alegramos o suficiente. Quando levamos um grande número para a igreja, isso é considerado uma grande misericórdia. Mas será que a grandeza dessa misericórdia é apreciada? Direi quem são os que mais apreciam a conversão dos pecadores. Eles são aqueles que acabaram de se converter, ou aqueles que foram eles próprios grande pecador, aqueles que se salvaram da escravidão, quando vêm chegar outros que ultimamente usaram as correntes, ficaram tão felizes que podem muito bem pegar o tablet, a harpa, a flauta, o saltério e louvar a Deus, porque há outros prisioneiros que foram emancipados pela graça. Mas há outros que podem fazer isso ainda melhor, que são os pais e parentes daqueles que são salvos. Você já agradeceu a Deus muitas vezes quando viu um pecador se arrepender e ser salvo. Mas mãe, você não agradeceu mais a Ele quando viu seu próprio filho convertido? Oh, aquelas lágrimas sagradas. Não são lágrimas, são os diamantes de Deus, as lágrimas de alegria de uma mãe, quando seu filho confessa sua fé em Jesus. Oh, aquele semblante alegre da esposa, quando vê o marido há muito bestial e bêbado, finalmente transformado em homem cristão. Há aquele olhar de alegria que um jovem cristão lança ao ver convertido seu pai, que durante muito tempo o oprimiu e perseguiu. Eu estava pregando esta semana para um jovem ministro e, ansioso para conhecer seu caráter, falei dele com aparente frieza e uma senhora estimável de sua congregação. Em poucos momentos ela começou a se aquecer ao seu favor. Ela disse: "Você não deve dizer nada contra ele, senhor. Se você sabe, é porque você não o conhece." Oh, Deus disse: "Eu o conheci muito antes de você. Ele não é grande coisa, não é?" "Bem," disse ela, "devo falar bem dele, pois ele tem sido uma bênção para meus servos e minha família." Saí para a rua e vi alguns homens e mulheres parados. Então ele disse: "Devo lembrar e devo levar embora o seu ministro." "Se você fizer isso," disseram eles, "nós o seguiremos por todo o mundo se você levar embora um homem que faz tanto bem a nossas almas." Depois de coletar o depoimento de 15 ou 16 testemunhas, eu disse: "Se o homem conseguir testemunhar com essas coisas, deixe-o continuar. O Senhor abriu a boca e o diabo nunca pode fechá-la. Estas são as testemunhas que queremos. Homens que possam cantar com os anjos porque suas próprias famílias estão convertidas a Deus. Espero que assim seja com todos vocês. Se algum de vocês for levado a Cristo hoje, pois Ele está disposto a recebê-lo, você sairá deste lugar cantando e os anjos cantarão com você. Haverá alegria na terra e alegria no céu. Na terra paz e glória a Deus nas alturas. O Senhor abençoe todos vocês. Por amor de Jesus. Amém."